Exercício dissertativo da Unicamp 2008 sobre a questão da transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Na década de 1840, com a perspectiva do fim do tráfico negreiro, o governo brasileiro começou a interessar-se por fontes alternativas de mão de obra, encorajando a imigração de trabalhadores pobres, moços e robustos, e tentando fixá-los nas fazendas de café. Se os imigrantes tivessem de comprar terras e os preços fossem mantidos em alta, eles seriam obrigados a trabalhar alguns anos antes de poder comprar seu próprio lote. A Lei de Terras foi aprovada em 18 de setembro de 1850, 2 semanas após a aprovação da Lei contra o Tráfico de Escravos. Bom, aqui no caso é uma menção à Lei Eusébio de Queiroz, né? Então a Lei Eusébio de Queiroz, que retoma a proibição dos escravos, que já tinha sido estabelecida em 1831, é aprovada em 1850 e dias depois é aprovada a Lei de Terras. Existe uma correlação entre isso, né? Por quê? Você vai substituir o tráfico negreiro pela vinda de imigrantes livres, mas o texto é muito claro, você tem que garantir que esses imigrantes livres venham para suprir a necessidade de mão de obra nas fazendas que já existiam e não para se tornarem donos de terra. Então você vai dificultar o acesso deles à aquisição de lotes, fazendo com que eles tenham que comprar e mantendo os preços elevados. Bom, aí vem o item A. Como se dava o acesso à terra antes e depois da promulgação da Lei de Terras? Bom, depois já está dito no texto. O antes é que você deveria saber. Até a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra no Brasil se dava pelo mecanismo da posse, ou seja, você encontrava uma terra disponível, uma terra que não estava sendo utilizada por ninguém, e você simplesmente iniciava um cultivo. Enquanto você estivesse na posse, ou seja, no uso daquela terra, aquela terra era sua. A partir da Lei de Terras, duas coisas foram feitas. Primeiro, as posses antigas foram regulamentadas como propriedades, ou seja, quem tinha a posse da terra passou a ser proprietário, e a partir de 1850, novas ocupações só poderiam se dar por meio da compra. Então, era isso, você tinha que trabalhar com esses conceitos. E a B, de que forma a Lei de Terras buscou promover o trabalho livre? Bom, buscou promover o trabalho livre no sentido de direcionar os imigrantes a servir como mão de obra livre para os proprietários de terra. Então, ela buscou promover o trabalho livre como? Dificultava o acesso à terra pelos imigrantes, o que empurrava eles para um mercado de trabalho que vinha suprir os fazendeiros, que até então muitos eram donos de escravos. Né? Então, quer dizer, colaborou para essa transição. Né? À medida que os escravos se escasseavam, você ia suprindo as necessidades de mão de obra por esses imigrantes que chegavam ao Brasil pobres, em sua maioria, e que não tinham meios de obter terra, porque a Lei de Terras proibia a posse. Eles teriam que trabalhar, acumular dinheiro para depois comprar uma terra, coisa que pouquíssimos conseguiram fazer. Né? A imensa maioria dos imigrantes não conseguiu enriquecer ao ponto de comprar terra. Ou se comprou terra, comprou terras em lotes pequenos, quer dizer, pequenas propriedades, né? Mas não, por exemplo, se tornar como a elite que já estava no Brasil, latifundiário. Isso aconteceu em pouquíssimos casos, mas era para fazer essa articulação entre Lei Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras, que inclusive está na base do nosso sistema fundiário, né? Baseado na propriedade da terra e no latifúndio. Por quê? Porque até 1850, como você não pagava pela terra, a elite que tinha muitos escravos ocupava extensões enormes de terra. Com a Lei de Terra também se fez um processo todo de regularizar, por meio de propriedade, terras que sequer eram ocupadas. Né? Está aí a origem da grilagem, está aí a origem de vários processos de aquisição fundiária irregular, né? E que governo após governo no Brasil a gente passa pano e às vezes até piora, né? Por exemplo, a gente vê aí governos que regularizam posses de terra recentemente, né? Quer dizer, terra de madeireiro, terra de invasão. Essa terra está sendo surrupiada do Estado, né? Porque se a terra não tem proprietário, nós entendemos que ela é uma terra devoluta, portanto pertence à União, pertence
conjunto da sociedade brasileira, né? Aí vem um agente privado e se apropria irregularmente dessa terra e depois de anos consegue aí uma regularização em sistemas muito parecidos com o que foram feitos depois da Lei de Terras, tá? Então, a Unicamp também adora essa questão, né, que às vezes aparece em geografia, né, que é a questão fundiária brasileira, né? Então, dê uma estudada nisso também.